Olá pessoal, sou o Thiago Francisco, eu sou higienista ocupacional certificado, sou engenheiro de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho e eu decidi gravar uma sequência de vídeos para falar sobre os maiores desafios que eu enfrentei na área de saúde e segurança do trabalho. Porque eu vejo que tem muitas pessoas que estão iniciando na área e às vezes elas têm a impressão de que após 10, 20 anos aí de carreira consolidada, elas têm a impressão de que a nossa vida, desses profissionais que já estão na área há mais tempo, foi um pouco mais fácil, e o que na verdade não é verdade. Então eu resolvi aqui separar alguns pontos aí, quais foram os maiores desafios que eu enfrentei na área de saúde e segurança do trabalho. E por incrível que pareça, o maior desafio que eu enfrentei, eu tinha apenas 2 meses de formado e eu confesso que até hoje eu não me sinto preparado para enfrentar um desafio parecido com esse após quase 20 anos aí de experiência. E que desafio que foi esse, O ano ele era 2003. Eu estava com 19 anos de idade, eu tinha formado no curso técnico de segurança do trabalho em dezembro, esse evento ele aconteceu em fevereiro, então eu tinha 19 anos de idade e tinha cara de 14, ou seja, praticamente um adolescente na obra, Eu trabalhava numa obra de construção civil que tinha aproximadamente 250 empregados. Eu estava entrando nessa obra porque o atual técnico ele tinha arrumado uma outra proposta e ele tinha saído, E assim, praticamente menino na obra, Porque assim, meu porte físico, as minhas feições, então assim, tudo lembrava um adolescente mesmo. Eu tinha 19 anos, próximo de completar 20, mas eu tinha cara de 14, 15 anos de idade. E nessa obra, foi em Minas Gerais que isso aconteceu, e nessa obra tinha muitos profissionais de outros estados, Pessoas que eu nunca tinha visto. E a questão da obra civil, assim, a pegada é diferente, é bem diferente mesmo. A questão, o pessoal grita o tempo todo na obra, é um estresse danado, o que está certo de manhã na parte da tarde já está errado. E eu lembro que tinha um encarregado de armação. Isso assim, é uma das cenas que eu nunca vou esquecer. Ele tinha um escorpião tatuado no rosto. Era um escorpião que ele tatuou na cara dele. E assim, muito agressivo com a equipe dele. Só trabalhava na correria e tal. E era véspera de feriado. Feriado era na quarta-feira. A gente estava trabalhando numa terça-feira, em 2003. E aí o pessoal faltava muito, sempre tive muito problema com alcoolismo, com droga na área civil, e o pessoal faltava muito. E aí, véspera de feriado, uma turma combinou de trabalhar no feriado. E aí me aparece um armador, que é aquele profissional que trabalha com ferragem, que fica montando as ferragens. Eles encaminham ele para a sala de segurança do trabalho. E nessa época eu não tinha engenheiro de segurança na obra, não tinha médico do trabalho, não tinha enfermeiro técnico de enfermagem, era apenas eu, com 19 anos de idade, na obra, uma construção civil, que tinha trabalho em altura, aí, na média de 20 metros de altura, que estava construindo uma proteção para a parte de baixo de uma correia transportadora. E aí eles me mandam um armador, completamente transtornado, não falando coisa com coisa. Eles chegaram e deixaram lá na sala, assim, conversa com o rapaz aí, porque ele não está bem da cabeça, não. E realmente, eu vi que ele estava ansioso, eu estava tremendo, totalmente transtornado. E aí, eu botei o cara para dentro da sala, fechei a porta, Perguntei, e aí, o que está acontecendo? Você está com algum problema e tal? E aí, como se diz aqui em Minas Gerais, eu tinha ido na casa das primas, Ele havia transado sem camisinha e ele cismou que estava com HIV. E aí, naquela época, em 2003, era muito falado, muito comentado essa questão do HIV.
e ele estava transtornado, ele achou que estava com AIDS, que ia morrer, e estava totalmente transtornado, e falou que precisava ir em casa, que não podia ficar na obra, e que ele não queria morrer desse jeito, e assim, ele estava totalmente transtornado. E aí eu entendi a situação, só que tocar nesse assunto com o pessoal que trabalha em obra ia ser muito mais trágico para ele, né? Aí eu perguntei, tem alguém na sua casa? Ele falou, não, não tem ninguém lá em casa. Eu disse, agora complicou, como que eu vou fazer com esse cara? Aí falou assim, não, minha mulher, essa hora ela já deve estar lá. Aí tinha uma Kombi, né, que fazia o transporte dos trabalhadores. Aí eu cheguei para o motorista, orientei ele, eu não podia sair da obra, né? E falei assim, olha, você vai levar esse cara para casa dele, você vai deixar ele lá, confirma se tem alguém para receber. Você não vai tocar no assunto, você só vai falar que ele está com dor de cabeça, entrega ele lá na casa dele. E aí eu vou ver o que eu faço até amanhã, aí, ver se a gente busca uma orientação psicológica, como que a gente vai conduzir em relação a isso, né? E aí peguei, botamos o cara na Kombi, levamos ele para casa, tinha alguém lá, aí pegou e deixou ele lá. Aí na hora que volta, aí esse encarregado de armação que tinha, né, o escorpião tatuado no rosto, ele vai e me pergunta assim, cadê o cara? Então, assim, eu mandei ele para casa. Então, assim, o quê? Você mandou ele para casa? O tanto de trabalhador que faltou, eu vou pedir sua cabeça amanhã. Amanhã eu vou falar com o engenheiro da obra, eu não quero ser aqui mais. Porque eu tô com falta de gente, você ainda me tira mais um empregado e manda para casa, só porque o cara não tá falando coisa com coisa. E aí o encarregado me apertou, né? Assim, mas o que ele tem? Eu falei, não, ele tava com alguns problemas aí que eu achei melhor ele ir para casa. Você não vai me contar o que ele tem, então não? Eu disse, não vou te contar, ele está com alguns problemas, eu mandei ele para casa. Eu falei assim, não, agora que eu vou pedir sua cabeça mesmo, vai ser hoje. Quando esse termo pedir sua cabeça, em obra é mandar embora, né? O gerente, que era o engenheiro da obra, ele não estava presente no dia para piorar mais as coisas. E aí eu pensei, pô, agora eu vou ser mandado embora por causa do cara lá que foi para a casa das primas e eu não tenho nada a ver com isso e eu vou perder meu emprego. Beleza, isso era numa terça-feira, fevereiro de 2013. E aí na quarta-feira era um feriado. E aí eu estava trabalhando no feriado. E aí chega a notícia que o cara tinha passado a faca no pescoço. Ele tentou suicidar. Não morreu, assim, infelizmente ele não morreu. Mas assim, me disseram que ele ficou com uma cicatriz enorme no pescoço. E aí, o que eu pensei? Gente, se eu deixo esse cara aqui, na obra, trabalhando a 20 metros de altura, imagina se ele cisma de pular lá de cima do topo da correia, lá do forno, da correia transportadora do forno. Ou seja, eu teria um acidente fatal na obra, com 2 meses de profissão, com 2 meses de técnico de segurança do trabalho. E aqui em Minas a gente fala o seguinte, até provar que focinho de porco não é tomada, ou seja, teria perdido meu emprego, a empresa poderia ter saído dessa obra, né? Poderia ter sido dispensado, porque nessa época aí a contratante era uma empresa que estava certificando esse sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, ou seja, nessa eu acertei, mas eu confesso que eu não tinha preparo nenhum na época para lidar com uma situação igual a essa. E confesso também que hoje, se eu tivesse que vivenciar uma situação novamente, se essa situação estivesse repetindo hoje para mim, eu confesso que eu não estaria preparado. Então, esse foi meu maior desafio na área de saúde e segurança do trabalho. Lembrando que eu não tinha preparo nenhum, tinha 19 anos de idade, 2 meses de formado, e assim, uma aparência de 14 anos de idade. Então, esse foi meu maior desafio, que eu nunca vou esquecer lá do cara com escorpião tatuado no rosto, me ameaçando por ter feito a coisa certa.